que a igreja primitiva também enfrentou e aprendeu. E como ela aprendeu, nós precisamos também aprender com ela. Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, que nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um convertido de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a carta de Paulo. Perdão, irmãos. Agora vai. A Camila está ali fazendo sinal e nós estamos. Agora vai. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. O contexto desse texto aqui, irmãos, é um momento diferente na vida da igreja. Conforme nós vimos nas semanas anteriores, o grupo era pequeno, o grupo começou com 120 membros, aí veio o Espírito Santo, desceu sobre eles começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram então a ficar com temor sobre tudo aquilo que estava acontecendo. O apóstolo Pedro pregou e na primeira pregação dele 3.000 pessoas se converteram, depois ele pregou novamente, 5.000 pessoas se converteram. A igreja ficou muito grande, era muita gente. E conforme nós vimos na semana passada, houve, irmãos, uma iniciativa da própria comunidade em doar as suas propriedades, em vendê-las, pegar o dinheiro e distribuir à medida que havia necessidade. Conforme nós vimos no domingo passado, isso não foi nada obrigatório, ninguém era obrigado a dar as suas propriedades, era a dadivosidade deles, a iniciativa era deles mesmos. E aí, como aquele casal, Ananias e Safira, não entenderam o que estava acontecendo, eles começaram a surfar uma onda que eles não entendiam de nada e não deu nada certo. A avareza ainda estava dentro do coração deles e Pedro nos repreendeu dizendo: mas quem obrigou vocês a fazer isso? Ninguém obrigou. Se vocês ficassem com a propriedade, não seria de vocês? Mas desde o momento que vocês se dispuseram a colocar no coração a ideia do engano, vocês foram reprovados por Deus. Bom, nós já vimos o fim que aquele casal teve. Foi primeiro Ananias e depois, de 3 horas aproximadamente, então a Safira o acompanhou, ambos foram sepultados no mesmo dia. Aquilo trouxe muito temor diante da igreja. Então vamos observar esse contexto. Igreja grande, muita gente rica, mas também muita gente pobre. Qual é o desfecho natural disso? Conflito, e é o que está acontecendo nesse capítulo de número 6. Havia na comunidade, irmãos, judeus, hebreus, e havia também gentios, povo não judeu. Os de origem grega, que aqui no verso 1 está chamando de helenistas, são os de origem grega ou de fala grega, gentios. O que estava acontecendo? Na hora da distribuição da ajuda, da assistência social,
especial, as viúvas dos judeus estavam sendo privilegiadas, recebiam ajuda. Mas as viúvas de origem gentílica não eram assistidas. Isso gerou, então, uma situação que poderia colocar em risco a unidade da igreja. E, de fato, estava colocando em risco a unidade da igreja. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema revertendo situações difíceis. Revertendo situações difíceis. A situação era essa. Havia conflito entre as mulheres e isso gerou um burburinho muito grande. O nosso propósito na noite de hoje, irmãos, é aprender como a igreja reverteu essa situação. Conforme nós vimos, a igreja ficou dividida. Parece que um grupo estava sendo mais bem assistido do que um outro, ou nem sequer esse outro grupo estava sendo assistido. Então, como ter harmonia, conforme vimos numa mensagem anterior, se todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum? Então, aquilo, irmãos, veio para desafiar a unidade da igreja. Aquilo poderia quebrar, romper laços dentro da igreja. Portanto, o nosso propósito na noite de hoje é ver como a igreja enfrentou, encarou e resolveu aquela situação. Por isso, o tema revertendo situações difíceis. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre como reverter situações difíceis é identificar o que de fato está ocorrendo. Identificar o que de fato está ocorrendo. Volte o seu olhar para o verso 1. O verso 1, irmão, nos diz que houve murmuração. Murmuração. O problema era a murmuração? Nós vamos ver que o problema não era a murmuração. A murmuração era uma reação a um problema. Mas eles aqui estão observando, irmãos, que a paz da igreja foi subtraída. Havia alguma coisa que estava acontecendo, embora eles não soubessem, mas percebiam-se os comentários. As murmurações começaram a fazer parte, irmãos, do vocabulário daqueles grupos. As reuniões tocavam nesse assunto, as pessoas tocavam nesse assunto, as famílias tocavam nesse assunto e, de repente, a paz da igreja ficou ameaçada. Aquelas pessoas que estavam sendo subtraídas na assistência ou na ajuda assistencial, elas começaram a sair comentando, começaram a ficar reclamando, e a palavra aqui é murmurar. A murmuração, irmãos, conforme nós já bem aprendemos, a murmuração em si não resolve problema. Mas houve sensibilidade da igreja em perceber que algo não estava bem, algo estava ocorrendo que estava gerando murmuração. O que a murmuração causa, irmãos? Divisão. A murmuração, além de causar divisão, ela causa também desânimo. Sabe por quê? Porque ela contagia negativamente a outra pessoa. A outra pessoa fica pensando assim, eu não vou não, lá vai ter um monte de reclamação, melhor ficar em casa. E é isso que acontece muitas vezes. A pessoa não quer se dirigir à casa do Senhor porque sabe que lá vai ser lugar de tudo, menos de adoração ao Senhor. O ambiente fica absolutamente contaminado. Então, a primeira lição para se reverter uma situação difícil, irmãos, é identificar, não fazer de conta que não está ocorrendo nada. Há uma situação que, se ela não for tratada, ela vai crescer. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, como a igreja agiu, não foi apenas identificar a situação, mas ela percebeu que estava ocorrendo dentro da igreja um foco de pessoas que não haviam compreendido plenamente o Evangelho de Jesus. Havia um foco, havia um grupo de pessoas que de fato estava na igreja, estava no meio da multidão, mas não havia compreendido o Evangelho de Jesus. Ainda no verso 1, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
Ali, por conta do número elevado de pessoas carentes, irmãos, estabeleceu-se que diariamente haveria uma dádiva, haveria uma oferta, uma espécie daquilo que hoje nós poderíamos chamar de cesta básica. Era algo necessário, irmãos, para a alimentação e para a sobrevivência. Então, pelo que nós entendemos aqui do final do verso 1, isso era feito diariamente no templo. Então, as pessoas certamente faziam uma organização, havia uma fila, muito provavelmente, e algumas pessoas encarregadas podiam entrar e retirar os seus benefícios, ou tudo pelo tamanho da família, certamente, ou pelo tamanho da necessidade, conforme nós vimos em outra mensagem, de acordo com o que alguém tinha necessidade. Então, quem precisava mais, pegava mais, quem precisava de menos, pegava menos. Mas o texto está dizendo, irmãos, que isso não estava ocorrendo de forma justa. Algumas pessoas estavam sendo privilegiadas. Observe muito bem. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é um grupo que ouviu a mensagem do Evangelho, se uniu ao grupo da igreja, estava nos cultos, mas não entendeu o que é Evangelho de Jesus. Sempre há, irmãos, pessoas, e pode haver isso em qualquer comunidade, gente que está dentro da igreja há anos e não entendeu o que é o Evangelho. Então, a partir do momento em que pessoas são excluídas ou destratadas, ou tratadas com forma diferente, há algo ali que esse é um problema. E isso vai gerar murmuração, como de fato ocorreu. Então, quando as atitudes não são as melhores do Evangelho, isso vai resultar em problema. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que não houve compreensão do que é o Evangelho. Por quê? Porque parte dos judeus, eles continuavam vendo os não-judeus, os gentios, de origem grega, como gente menor, como gente desqualificada, como pessoas desequilibradas, como pessoas que não eram dignas de estarem ali. Então eles precisavam entender que somos todos iguais em Cristo Jesus. Não há maiores e não há inferiores, todos somos servos. Isso, irmãos, é difícil de colocar, não é na cabeça, é no coração. Sabe por quê? Porque no entendimento as pessoas sabem que não há diferença. Não há maiores ou menores. Não há diferenças étnicas. Não há. Isso eles sabem, mas eles agem no coração com essas diferenças. Cristo não chegou no coração deles. Não houve transformação. Não houve mudança de vida. Eles continuam agindo com aquele ranço judeus versus gentios. Então, dentro da igreja isso pode ter? É claro que pode ter. Isso pode ocorrer? É claro que pode ocorrer. Nós temos estudado esse tema, irmãos, nos nossos estudos de quinta-feira aqui na igreja, né? De tempos em tempos a gente toca nesse assunto aqui no estudo bíblico. Não é fácil, irmãos, e não há um tempo determinado para que Cristo seja de fato plenamente formado dentro de uma vida. Ou seja, existem áreas na nossa vida, quando nós conhecemos a Jesus, existem áreas que são mais fáceis de serem transformadas, outras não. Outras são mais difíceis. A gente tem dificuldade de se deixar quebrar naquela situação. É aquilo que a gente chama de os nossos pecados de estimação. A gente gosta. A gente não se deixa quebrar. E é exatamente isso que estava ocorrendo aqui. Havia ainda resistências contra os gentios. Então, dentro da igreja, havia um grupo que não tinha compreendido o Evangelho. Irmãos, quem não compreende o Evangelho causa problema dentro da igreja. Mas vamos continuar crescendo dentro desse texto aqui. O nosso tema é revertendo situações difíceis. Já vimos que isso é necessário identificar o problema. E segundo, saber, irmãos,
que existe falta de compreensão no Evangelho. Vamos ver a terceira lição? A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, para que nós possamos reverter situações difíceis, é necessário que a liderança precisa se posicionar firmemente. A liderança precisa se posicionar firmemente. Volte o seu olhar para o verso de número 2. O verso de número 2 nos diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Observe bem que quem tem que tomar decisão, irmãos, para começar a reverter a situação é a liderança. A liderança precisa aprender a se posicionar. Estou sabendo de uma situação, precisamos enfrentá-la. Porque se essa situação for apenas identificada, mas ela não for tratada, ela vai continuar, ela vai minando a força da igreja e vai desautorizar as autoridades da igreja, porque vão dizer: vocês não tomam decisão, vocês não se posicionam. Observemos no verso de número 2, irmãos, que essa iniciativa parte dos 12. E aqui vale uma colocação. Não nos esqueçamos que dos 12 iniciais, Judas já havia se enforcado, mas havia sido eleito um outro, Matias. Matias agora está compondo o corpo discipular, ele entrou no lugar de Judas. Então, os 12 se posicionaram. Existem comunidades, irmãos, existem igrejas em que a liderança não se posiciona. Isso é um erro. Sabe por quê? Porque a igreja precisa do líder. A igreja precisa ouvir a voz do líder. E esse líder precisa ouvir a voz do líder maior, que é Deus. E é por meio dessa maneira, irmãos, que há paz na igreja. A liderança, quando ela se exime, a liderança, quando ela se cala, quando ela não se posiciona, qualquer um faz o que quer. O erro começa a agraçar, a aumentar, a crescer. Se a voz de Deus se cala dentro da igreja, a única voz a ser ouvida é a voz do erro dentro da igreja. E a voz do erro não pode ter espaço. Por isso que os discípulos se reuniram e falaram: vamos nos posicionar agora. É necessária a nossa orientação. A igreja está precisando desse posicionamento, e o posicionamento deles não é razoável que nós deixemos de pregar e de nos dedicar à oração para esse serviço. A liderança, irmãos, precisa se posicionar. Há várias maneiras de a liderança se posicionar. A omissão é uma delas. É se calar, é fingir que está tudo bem. É uma maneira de se posicionar. O posicionamento é de se omitir. E nós sabemos que omissão é erro. A posição da liderança precisa ser colocada de uma forma muito clara na vida da igreja. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que para que as situações difíceis sejam revertidas, a igreja também ela precisa ser participativa e atuante. A igreja também tem a sua parte, ela deve ser participativa e atuante. Volte o seu olhar para o verso de número 5. O verso de número 5 nos diz, irmãos, a resposta da igreja à proposta da liderança. A liderança disse: escolham dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. E o verso 5 nos diz: o parecer agradou à comunidade e então elegeram esses 7 homens. Observe bem, irmãos, aqui a parte bonita do envolvimento da comunidade. A comunidade estava identificando um problema, percebeu, viu que a liderança se posicionou e agora é a parte da igreja. O que foi que a liderança disse? A liderança disse: não é razoável que nós façamos esse trabalho, mas surgiu uma necessidade. Vamos então em busca dessa necessidade, vamos suprir essa carência na vida da igreja. Escolham 7 homens
cheios do Espírito Santo, para que façam esse serviço. Nos diz o verso de número 5 que a igreja se alegrou. Irmãos, a igreja se alegra quando a liderança se posiciona de maneira correta. A igreja colabora. Eles vão ombreando um com o outro e vão dizendo, vamos fazer isso. É muito boa, a orientação foi correta. Isso vai fazer com que pessoas tementes a Deus, que estão ocupando essa função, vão fazer isso sem deixar ninguém de fora. A igreja tem também a sua parte de colaboração. Alguém poderá dizer, mas reverendo, isso aqui é lógico. Não, não é lógico. Sabe por quê? Porque existem pessoas dentro da igreja que não se permitem ser pastoreadas. Eu vou repetir. Existem pessoas que não se permitem ser pastoreadas. Elas fazem o que elas querem. Conhecem a palavra de Deus, sabem o que tem que fazer, ouvem a direção, mas fazem o que querem. Não é o que nós estamos vendo aqui. É uma comunidade obediente e temente a Deus. É uma comunidade que está percebendo que estão tentando resolver uma situação. Existe aqui, irmãos, uma situação que é muito importante. Existem comunidades que querem resolver da forma como bem lhe convém, sem ouvir liderança. Existe? Existe. Existe comunidade que vai para cima do líder para intimidar o líder. Existe isso? Existe. Não é isso que nós estamos vendo aqui nas Escrituras. Porque fazer isso é não resolver o problema, é não reverter a situação, é piorá-la. Alguém poderá pensar, mas reverendo, isso existe mesmo? Opa, vamos nos lembrar lá do momento quando Moisés estava diante de Deus lá no Monte Sinai. E quem ficou na liderança, cá embaixo da liderança do povo, era seu irmão Arão. Eles pensaram, puxa, vamos aproveitar que Moisés não está aqui, vamos para cima de Arão, vamos querer fazer o nosso bezerro de ouro. O povo foi para cima de Arão e faltou firmeza a Arão. Arão se deixou levar. Fizeram um bezerro de ouro. Eles foram para cima de Arão. Eles continuaram naquela teimosia de trazer os ídolos do Egito. Se recusaram a ser pastoreados pelo Senhor. E lá no Sinai, Deus, sabendo de tudo, Moisés de nada sabia. Deus então diz para Moisés, desce porque esse teu povo está pecando contra mim. Quando Moisés desce, percebe tudo aquilo, Moisés pega as tábuas dos 10 mandamentos e joga sobre o bezerro de ouro. A punição de Deus veio de forma imediata. O registro bíblico nos diz que a terra se abriu e engoliu todo aquilo. Rebelião. Aqui nós estamos diante de um povo, irmãos, que está se permitindo pastorear. Ouviram a recomendação e fizeram a eleição daqueles homens que iriam servir. Esses homens, irmãos, como nos diz as Escrituras, a palavra é servir. No grego, a palavra, irmãos, é diaconel, de onde vem o nosso diácono, aquele que serve, aquele que vai atuar na assistência social das pessoas da igreja. Daí que nós temos essa figura que vai ajudar na administração das situações que envolvem a parte social. Então, aqui nós estamos vendo um quarto ponto, que é a igreja participativa e atuante. A igreja é parte da solução do problema também. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, revertendo situações difíceis, é que a igreja precisa ter visão para os novos desafios que surgem na igreja. A igreja precisa ter visão para os novos desafios que surgem na igreja. Volte o seu olhar para o verso de número 6.
6 nos diz: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos, irmãos, eles não estão olhando apenas para si. Eles não querem receber a atenção de todo o povo. Não, eles disseram: nós queremos nos dedicar e vamos nos dedicar à palavra de Deus e à oração. Mas nós estamos percebendo que existem novos desafios. E nós estamos agora dando ok para esses novos desafios. Vamos entender bem esse contexto, porque isso é importante. A comunidade tinha apenas 120, era mais fácil de administrar. Agora tem cerca de 8.000 pessoas, tudo é mais difícil para administrar. E eles então estão percebendo que novos ministérios precisam ser inseridos na igreja, porque a igreja vai tendo outras necessidades. Da mesma maneira, irmãos, a liderança, a igreja precisa ter essa visão de que conforme o mundo vai mudando, novos ministérios podem ser necessários na igreja. É preciso que tenhamos essa sensibilidade. É assim que a gente reverte situações difíceis, quando nós temos visão do que está de fato acontecendo. Vivemos tempos difíceis, irmãos, e como sempre eu tenho falado aqui, o futuro não será mais fácil, será cada vez pior, o que vai colocar a igreja cada vez mais em mais desafios. A igreja vai sim, irmãos, precisar ter essa visão de novos desafios. E os desafios não serão poucos. Nós temos vivido já em muitos anos, muitas famílias, irmãos, que estão se dissolvendo. Filhos que ficam para lá e para cá e que não tem nenhum nem outro. E muitas dessas famílias estão indo para as igrejas. Lares sem base. Lares, irmãos, onde as próprias crianças mandam os pais, são desafios para a igreja. Vai estourar tudo dentro da igreja. São pessoas que, quando ouvirem o Evangelho, vão contra o Evangelho, porque é tudo diferente na cabecinha deles. A cabeça deles é diferente. O filho é o rei, a filha é a rainha. Como assim? Estamos também tomando conhecimento de vários casos de igrejas, não só presbiterianas, mas de outras placas denominacionais, que estão recebendo essas famílias, que são famílias homoafetivas, com filhos, idem. Observe bem o tamanho do desafio desse pastor. E não são poucas pessoas não, irmãos. Estão chegando grupos assim de 20, 30 casais. Eles vão ser maioria dentro da igreja. E eles vão querer impor suas posições dentro da igreja. Se a igreja não for firme, irmãos, isso vai gerar conflito. É preciso abrir um ministério para trabalhar nisso. A igreja precisa ter essa visão de que o mundo está mudando. Não é para mudar o Evangelho jamais será mudado. Não é para colocar a palavra de Deus em segundo plano, porque eles são maioria. Não. É para fazer prevalecer a verdade do Evangelho. Isso vai ser desafiador para a igreja do futuro. A última lição que nós queremos extrair na noite de hoje, irmãos, é que para reverter situações difíceis, é necessário também que haja santificação e consagração. Para se reverter uma situação difícil, é necessário santificação e consagração. Volte-se a olhar para o último texto lido, verso 7. Verso 7 nos diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Naquele contexto da antiguidade havia muitos sacerdotes corruptos, gente que o coração estava empedrecido mesmo se dizendo sacerdotes. Mas como eles começaram a perceber naquela comunidade que tudo era feito com oração, tudo era feito de maneira para agradar a Deus,
aqueles mesmos homens foram levados ao quebrantamento. Eles começaram a olhar para dentro de si e disseram: puxa vida, eu estou exercendo uma função, eu tenho um privilégio enorme, eu tenho uma responsabilidade grande, mas eu não estou sendo fiel ao chamado, eu não tenho sido fiel ao serviço que eu tenho que prestar. Agora os meus olhos se abriram, esse Senhor me deu uma oportunidade, uma visão nova, e eles então passam a se santificar. Eles abrem mão de todos os erros, eles se arrependem e se consagram, porque eles estão percebendo que é um novo momento na vida da igreja. Consagração, arrependimento, reconhecimento do pecado e mudança de vida. Isso tudo, irmãos, é que faz parte de se reverter uma situação. Eles tiveram a percepção, irmãos, da necessidade de consagração. Não adiantava apenas haver uma boa orientação se eles mesmos não tivessem mudança de vida. Então a igreja, nós estamos percebendo, irmãos, que é um todo, não é só olhar para a liderança. Se aqueles homens não fizessem a parte que deveriam fazer, nada iria resultar de positivo nesse episódio todo. Concluindo a nossa reflexão nessa noite, irmãos, a igreja primitiva nos ensina que problemas e dificuldades podem ser oportunidades que Deus nos dá para crescermos e nos aperfeiçoarmos na comunhão entre os irmãos. Antes havia uma rixa dos judeus contra os gentios. Aquele desafio mostrou que todos somos iguais. Aprendemos também na noite de hoje, irmãos, que nós devemos ter um olhar cuidadoso e amoroso para com todas as pessoas. Pois não há na Igreja de Cristo grupos que devem receber privilégios, sejam eles quais forem, em detrimento de quem quer que seja. Aprendemos ainda na noite de hoje, irmãos, que murmurações não devem ter lugar, nem espaço, nem vez entre nós. Mas a igreja precisa aprender a focar em soluções. Quando começou a murmuração, os discípulos se levantaram e disseram: vamos resolver. Porque murmurar nada resolve. A igreja tem que ter o foco em solução. Aprendemos ainda na noite de hoje, irmãos, que as dificuldades devem ser enfrentadas com bom senso e, sobretudo, com uma oração ao Senhor. Não é o achismo, eu acho, eu penso na minha opinião. É a oração, irmãos, é a opinião do Senhor. É a palavra do Senhor. Aprendemos ainda que quando Deus direciona todas as coisas, a sua bênção nos alcança em qualquer tempo, onde quer que estivermos. Eu quero chamar a sua atenção ainda na parte final da nossa conclusão sobre como começa esse episódio e como ele termina. O verso primeiro nos aponta um momento de murmuração, não é isso? E o verso 7 nos aponta um momento de consagração. Perceberam a diferença? Por isso o tema da mensagem: revertendo quadros ou episódios difíceis. Tudo aquilo que começa mal, irmãos, pode terminar uma bênção para a vida da igreja. Aquela situação que era difícil resultou na primeira instituição de liderança depois dos diáconos, dos apóstolos, que são os diáconos. Os presbíteros vieram bem depois. Primeiro vieram os diáconos. Deus pode, irmãos, mudar tudo aquilo que começou errado. Deus pode sim mudar todas as circunstâncias,
Deus, pelo seu poder, pela sua intervenção, Ele pode, irmãos, fazer novas todas as coisas. É hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos e observarmos as nossas situações que não estão boas, não estão caminhando bem, mas que nós temos que entender que elas não podem permanecer assim. Há necessidade de dar um basta naquilo que não está bom, porque tudo aquilo que não está bom, Deus pode mudar. A Bíblia nos diz que Ele faz novas todas as coisas. E podemos sim, irmãos, reverter quadros difíceis, não apenas dentro da igreja, mas podemos também, irmãos, pelo poder de Deus, mudar quadros difíceis no nosso ambiente de trabalho. Deus pode também mudar situações difíceis, irmãos, dentro do convívio familiar. Deus pode? Deus pode. O que nós precisamos é tomar esses passos aqui que hoje nós aprendemos. Precisamos identificar o que está acontecendo, sabendo que murmurar não resolve nada. Que precisamos entender que se está falta de evangelho, precisamos colocar esse evangelho em ordem. Precisamos nos posicionar, como bem fizeram os discípulos. Precisamos, irmãos, participar e querer sermos pastoreados. Precisamos também, irmãos, entender que desafios existem onde quer que estivermos, porque no final das contas, quando Deus age, Ele transforma o nosso coração e tudo aquilo que antes era murmuração vai ser transformada em consagração, mudança total, revertendo situações difíceis. Essa é a palavra do Senhor para nós na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.